Nas profundezas das florestas, onde o silêncio é cortado apenas pelo som das folhas secas. Câmeras de trilha foram posicionadas apenas para registrar a vida selvagem. Mas o que elas capturaram foi algo que não deveria estar ali. Imagens borradas, olhos brilhando no escuro e figuras que não pertencem a este mundo. Prepare-se para ver o que ninguém deveria ter visto. Isso deveria ser algo corriqueiro, apenas uma caminhada de um dia em meio à natureza, aproveitando o ar puro e o silêncio da floresta. Mas, nas profundezas da mata, algo observava. Os sons vinham de todos os lados, estalos, sussurros, ruídos sem explicação, e no fundo havia uma sensação estranha no ar. No início, tudo parecia normal. Pequenos sinais quase imperceptíveis, uma sensação ocasional de estar sendo seguido, galhos estalando à frente, como se alguém ou alguma coisa estivesse sempre um passo à frente. Porém, aquela presença começou a se tornar impossível de ignorar. Os sons se intensificaram. Passos vindos das sombras, barulhos bizarros ecoando entre as árvores. A câmera balançava enquanto tentava focar. O zoom revelou algo inquietante, uma figura escura, imóvel entre as árvores. Parte do corpo escondida, mas visivelmente grande e coberta por pelos escuros. A criatura estava ali, parada, e encarava em silêncio. Ela espreitava dos arbustos, enquanto um homem solitário explorava a floresta à noite, carregando apenas uma lanterna e uma câmera. O que ele capturou naquele momento o marcaria para sempre. Cada passo que dava reverberava no vazio da noite. Cada sombra parecia se mexer, dançar nas bordas da luz. E então, em um rápido clarão do feixe da lanterna, surgiu diante dele uma figura espectral. Estava parada, bloqueando seu caminho. O pânico tomou conta do corpo. Ele não pensou, apenas correu. Corria sem saber para onde, guiado apenas pelo instinto de escapar. De repente, o terreno sob seus pés cedeu. Ele deslizou morro abaixo, rolando entre folhas e pedras, até que a câmera capturou o vislumbre de uma caverna. Sem pensar duas vezes, ele entrou. O espaço era um breu completo, abafado e silencioso. A luz trêmula da lanterna cortava a escuridão aos poucos. Ofegante, ele avançou. Estava ali para registrar a beleza da floresta, mas o que filmou foi algo que jamais poderia imaginar. Alguns diriam que era um coiote, outros algo totalmente diferente. Enquanto movia sua câmera pelo meio das árvores densas, notou algo estranho, uma sombra que não parecia natural. Ela se movia entre os troncos com fluidez silenciosa. Uma criatura alta, negra, quase sem forma definida. O explorador manteve a calma, filmou as mãos e ajustou a lente para captar cada detalhe. Seu coração disparava. A criatura estava parada, mas parecia perceber que estava sendo observada. De repente, virou a cabeça de forma abrupta. Seus olhos encontraram os do homem. Foi nesse momento que tudo mudou. Uma simples tentativa de consertar uma geladeira num camper no alto das montanhas da França se transformou num episódio surreal. Tudo parecia tranquilo até que, enquanto trabalhava, ele ouviu gemidos altos ecoando pelas montanhas. O som era profundo, angustiante e ressoava por entre as árvores sem uma origem visível. Movido pela curiosidade e um pouco de inquietação, ele seguiu o som, tentando entender de onde vinha. Ao invés de respostas, encontrou algo ainda mais desconcertante. Do nada, uma garota apareceu. Ela estava descalça, com a cabeça raspada e vestia trajes semelhantes aos de um monge. Ele a cumprimentou com um bonjour, tentando parecer calmo, e perguntou se ela estava bem, mas ela não respondeu. Simplesmente continuou andando até desaparecer entre as árvores. Confuso,
Ele tentou segui-la, mas em questão de segundos ela já havia sumido. Não havia trilhas, estradas ou qualquer sinal de civilização. Apenas floresta. Para onde ela poderia ter ido? Mais tarde, outro homem montou sua câmera no coração da natureza, com o objetivo de capturar a beleza do ambiente selvagem. Mas o que ele testemunhou escapava de qualquer explicação racional. Enquanto caminhava por uma floresta isolada, viu à distância uma figura escura, imóvel, observando. E naquele instante, ele soube que algo ali não pertencia àquele mundo. À primeira vista, parecia um grande urso, mas havia algo errado. A criatura não se movia como um animal selvagem, e sua silhueta tinha algo de estranho, quase fora do lugar. Alguns acreditam que poderia ser o lendário pé grande, erguido sobre as patas traseiras em uma postura assustadoramente ereta. A dúvida pairava no ar: correr em direção àquilo ou dar meia volta imediatamente? A figura começou a andar. Seus passos eram controlados, lentos, quase meditativos, como se estivesse imersa em pensamentos. Caminhava de um lado para o outro com movimentos que, embora contidos, lembravam muito os de um ser humano. Isso só tornava tudo mais misterioso. Seria mesmo o pé grande, um animal desconhecido, ou evidência viva de algo que a ciência ainda não explicou? Enquanto isso, não muito longe dali, um homem estava sozinho na floresta. Segurava o telefone, mas não fazia uma ligação. Em vez disso, começou a cantar. Mas seu canto não era comum. Sua voz emitia tons misteriosos, camadas sonoras que ecoavam entre as árvores como um feitiço antigo. Ele parecia procurar a origem de um som, mas de repente parou, e algo o deixou completamente confuso. A floresta estava em silêncio absoluto, exceto por sua voz. Uma voz profunda, ressonante, estranha. Soava como se duas notas diferentes fossem cantadas ao mesmo tempo, vibrando no ar de forma quase hipnótica. Foi então que ele notou um cervo. O animal estava imóvel, as orelhas rígidas, os músculos tensionados. Mas ao invés de fugir, apenas inclinou a cabeça lentamente, olhando direto para o homem. Parecia estar escutando atentamente, tentando compreender aquele canto incomum. Por um instante, os dois permaneceram assim, o homem cantando, o cervo escutando. Um momento bizarro de conexão no meio da mata. Pouco tempo depois, perto de Browning, em Montana, dois amigos estavam explorando a floresta nos arredores da cidade. Parecia uma trilha comum, até que perceberam um homem saindo do meio das árvores. Ele parecia normal à primeira vista, e até trocaram algumas palavras com ele. Mas havia algo inquietante naquele encontro. Os movimentos do estranho eram desconcertantes e o tom de sua voz causava calafrios. De repente, sem aviso, ele caiu de quatro e começou a rastejar em direção a eles. Mas não era um movimento natural. Era rápido, mecânico, perturbador. O medo tomou conta imediatamente. Sem esperar por explicações, os dois correram até o veículo e arrancaram dali, deixando para trás a figura que havia transformado uma caminhada tranquila em um verdadeiro pesadelo. Ninguém sabe ao certo quem ou o que era aquele homem. Em outro ponto remoto da natureza, um caminhante registrava paisagens quando sua câmera captou algo incomum. O vídeo começava sereno, com um lago calmo refletindo as árvores ao redor. Tudo parecia normal até que uma leve ondulação surgiu na superfície. Intrigado, ele se aproximou para observar melhor. Foi então que algo se mexeu sob a água. A quietude do ambiente contrastava com a estranha agitação abaixo da superfície. Algo estava ali embaixo, algo que não deveria estar. Sem nenhum sinal ou aviso, a água se rompeu de repente em um grande respingo, mas não havia nada ali. Nenhum peixe, nenhum objeto, nenhum movimento aparente capaz de justificar aquela agitação. Logo, a superfície se acalmou, deixando para trás apenas silêncio e perguntas.
Teria sido uma criatura escondida, um fenômeno natural ou algo ainda mais estranho? Certas histórias parecem feitas para nunca serem explicadas. No coração de uma floresta antiga, onde as árvores se erguem como muralhas verdes e os caminhos parecem se estender infinitamente, algo estava errado. Era como se estivéssemos sendo observados, perseguidos até. Estendi o braço para parar Dom. O silêncio agora era absoluto. Foi nesse momento que algo quebrou a tranquilidade da trilha. Um som misterioso, vindo de algum lugar à frente, ecoou entre as árvores. A princípio, parecia um animal, mas à medida que nos aproximávamos, o barulho ganhava um tom perturbadoramente humano. O desconforto crescia como uma presença invisível. Algo ou alguém estava nos seguindo. O som de folhas sendo pisadas se misturava com gemidos baixos, cheios de raiva e quase sobrenaturais. Apontamos nossas lanternas para onde ouvimos o som, e lá estava, uma figura parcialmente escondida atrás de uma árvore. O gemido parou tão repentinamente quanto começou. O ar parecia mais denso. O medo era palpável. Em outro canto da floresta, 2 caçadores descansavam em uma torre de observação. Era uma noite tranquila, até que um deles notou movimento lá embaixo. Um urso estava subindo uma árvore e indo diretamente na direção deles. Enquanto um deles gravava a cena com o celular, o outro ficou paralisado. O urso subiu cada vez mais alto até ficar cara a cara com o caçador. O homem permaneceu imóvel, sem sequer respirar. Após longos e tensos segundos, o animal simplesmente virou e desceu com calma, desaparecendo de volta na escuridão da floresta. Ninguém se feriu, mas aquele encontro ficaria gravado na memória para sempre. Mais ao norte, nas montanhas rochosas de Alberta, um grupo acampava sob as estrelas. Durante o dia, haviam posicionado uma câmera fora do acampamento para registrar a natureza selvagem. Mas ao reverem as filmagens, depararam-se com algo difícil de explicar. Uma figura sombria apareceu próxima ao jipe, com olhos brilhantes cortando a escuridão. E não foi apenas uma vez. A figura parecia rondar os veículos repetidamente durante a noite, sempre à distância, sempre observando. Seria um animal? Um truque da luz? Ou algo mais sinistro? Depois disso, pensar em acampar ali novamente parecia impensável. Nas paisagens deslumbrantes de Utah, outro caminhante vivia sua própria jornada. A trilha era pacífica, até que ele viu algo ao longe, uma figura enorme, parcialmente oculta pelas árvores, coberta por pelos escuros. Seu coração disparou, respirou fundo e ligou a câmera. O medo tomou conta. Ele sabia. Aquilo não era um animal comum, era o lendário Pé Grande. Sem saber o que fazer, começou a recuar, mantendo os olhos na criatura, tentando se controlar enquanto todos os seus instintos gritavam para correr. Já nas profundezas do deserto da Flórida, um grupo de aventureiros experientes embarcava em uma missão cercada por lendas e mistério. Explorando as zonas mais remotas do pântano, depararam-se com uma visão inesperada. Uma figura alta e peluda, com pelos escuros, movendo-se com surpreendente leveza entre as árvores. A câmera conseguiu capturar o comportamento calmo da criatura, que parecia alheia à presença dos humanos. Eles acreditavam estar
estar diante de um macaco gambá, mas algo em sua postura e no ambiente ao redor fazia tudo parecer fora do normal. Permaneceram em silêncio absoluto, assistindo a criatura se mover pela floresta densa, como se fosse parte dela. Em outro ponto, em meio ao isolamento das Kendrick Woods, um homem registrava imagens quando capturou, ao longe, uma criatura peluda e negra parada na escuridão. Ele mantinha distância, mas não conseguia desviar os olhos. Era o que muitos acreditam ser o Sasquatch. A criatura permanecia imóvel, como se também estivesse observando. Tudo acontecia sob o céu tranquilo de uma noite de verão, a quilômetros da cidade mais próxima. Mas naquela mesma noite, algo estava prestes a acontecer. No quintal de um homem, já próximo da meia-noite, um som estranho perfurou o silêncio. Vinham da floresta, não muito longe dali. Ele ficou imóvel por um instante. Depois, impulsionado por uma estranha mistura de curiosidade e instinto de sobrevivência, pegou uma lanterna e uma câmera e decidiu investigar. Se você sentiu algo estranho enquanto assistia, talvez você não estivesse sozinho. Now rats can shine and jokers got silver lining and Holy Mary sings songs in the wet rain. Walk ahead, walk ahead. Now every new day is a new fire onto my teeth, call me alive.